E aí, gente, continuando então a nossa resolução de exercícios, né? Vamos lá. Os pontos M, N e P estão alinhados, assim, o quadrante de N pertence a... Bom, se eles estão alinhados, o que você vai fazer? Você vai colocar os três pontos aqui, ó, menos 2, A, 1, 1, 1, a última coluna todo mundo 1, e você coloca os três pontos aqui, ó, A e 5, A e 0 e A. Aqui, repete as duas primeiras colunas e faz o determinante igualando a zero. Para estar alinhados, serem colineares, o determinante tem que ser zero. Então, menos 2 e A e 0, A, 5 e A, né? Então, aqui dá menos 10, aqui dá 0, aqui dá A ao quadrado, menos A ao quadrado, aqui vai dar menos 2A, e aqui vai dar 0. Tudo isso tem que ser igual a 0, o determinante tem que ser 0. Então, menos 10 mais A ao quadrado menos A ao quadrado. Esse menos aqui troca o sinal de todo mundo, mais 2A. O 0 é 0 ali mesmo. Então, cortou A ao quadrado com A ao quadrado. Menos 10 mais 2A igual a 0. 2A igual a 10. A igual a 10 dividido por 2. A igual a 5. A igual a 5. Ele perguntou o quadrante de N, né? Então, na verdade, o N ele é um ponto em que o Y dele é positivo, o Y dele vale 5, então ele só poderia ser do primeiro ou do segundo quadrante. E aí, como o X dele, que é o A, foi 5, então o N é o ponto 5 e 5. Então, ponto 5 e 5, ele está aqui no primeiro quadrante. Essa é a resposta. Beleza? Existe uma reta que passa pelos pontos, ou seja, os três pontos estão alinhados. Então, aqui eu tenho aqui a última coluna 1, 1 e 1. Aí eu coloco os pontos, ó, 1 e 4. A última coluna 1, 1 e 1. T e 5, o segundo ponto. Menos 1 e T. Repete as duas primeiras colunas, 1, T e menos 1. 4, 5 e T. 4, 5 e T. Faz aqui 5 menos 4, t ao quadrado, menos 4t, mais t, menos 5, tem que ser igual a zero para os pontos estarem alinhados. Então, fica 5 menos 4 dá 1, mais t ao quadrado, só conferindo aqui, 1, 4, t, 5, menos 1t, repetir aqui, 1t menos 1, 4, 5 e t. 5 menos 4, t ao quadrado, 4t, 1 menos 5, tá certinho? Então, aqui ficou 4t mais t dá 5t, que fica menos 5t, e o menos 5 fica mais 5. Isso aqui ficou t ao quadrado, menos 5t, mais 6 igual a 0. Resolvendo ali, dá t menos 2 vezes t menos 3 igual a 0, t igual a 2 e t igual a 3. Esses seriam os valores. A soma dos possíveis valores de t, não precisava nem ter feito, né? Era só fazer a soma dessas raízes aqui, que seria 5, né? Já terminava aqui a questão. Vamos seguindo. Se os pontos estão alinhados, o valor de K, de novo, se eles estão alinhados, o determinante é 0. Então, 2, 3 e 1. Coloquei o primeiro ponto, a última coluna toda 1. 4, 0, 0 e K. Repete as duas primeiras colunas, 2, 4 e 0. 3, 0 e K. 0, 0, 4K menos 12, mais 2K, 0. Tudo isso igual a 0. Então, ficou 4K. Vou jogar aqui para cima, tá, gente? 4K menos 12 menos 2K igual a 0. 4K menos 2K dá 2K. E o menos 12 passa para lá mais 12. O K vai ser 12 por 2. O K vai ser 6. K é um número ímpar? Não. Primo? Não. Né? Ele não é primo, não é ímpar.
Múltiplo de 5, não. Múltiplo de 3, sim, é 3 vezes 2, dá 6. Então, essa era a nossa resposta. Se os pontos estão alinhados, gente, bem repetitivo, né, esse exercício, apareceu bastante já na especialista. 2, 3, 1, a última coluna toda 1, menos 1, menos 3, repete as duas primeiras, 1, 2 e menos 1, menos A, 3 e menos 3, então fica 3 mais A, menos 6, menos 2A, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, tá certinho? Tudo isso igual a 0. Então fica 3 menos 6 dá menos 3, então fica A menos 3 aqui, menos, aqui eu vou trocar o sinal do 2A, vai ficar mais 2A, menos 3 dá menos 6, fica mais 6 igual a 0. Fica A mais 2A dá 3A, menos 3 mais 6 dá mais 3, que é igual a 0. Então 3A é igual a menos 3, A é igual a menos 3 por 3, A é igual a menos 1. A é igual a menos 1. Então, a resposta certa é a letra B. Beleza? Dados os três pontos colineares, ou seja, pertencem à mesma reta, sabendo que M é o ponto médio de AB. Bom, se ele falou que é ponto médio, é lógico que os três seriam colineares, né? Então, aqui nem vai precisar disso, é só o ponto médio mesmo, esse aqui. O x mais o menos 3 dividido por 2, a média dos 2x aqui, é igual ao x do ponto médio, que é 3. Então, jogo o 2 multiplicando. X menos 3 é igual a 6. X é igual a 6 e o 3 passa somando, fica 9. Então, x é igual a 9. Mesma coisa para o y agora. Esse y mais esse, ou seja, 8 mais y dividido por 2 é igual ao y do ponto médio, que é 5. O 2 passa multiplicando, então fica 8 mais y é igual a 10. O y vai ser 10 menos 8, que dá 2. Ele pediu, sabendo que M é o ponto médio de AB, determine o valor de x mais y. Então, x mais y vai ser 9 mais 2, que vale 11. Letra B. Para que os pontos sejam colineares, ou seja, pertencentes à mesma reta, ou seja, estejam alinhados, eu vou fazer aqui x e 3 e 1, menos 2x, 0 e 1, 1 e 1. Né? Ele quer saber o valor de x. Então, eu repito as duas primeiras colunas, 3, 0 e 1. Faço aqui, determinante tem que ser 0. Então, 0 mais 3, menos 2x, menos 6x, mais x, mais 0, tudo isso igual a 0. Então, 3 menos 2x, aqui, menos 6x mais x dá menos 5x, que com menos aqui vai ficar mais 5x, é igual a 0, então fica 3 mais 3x é igual a 0, 3x é igual a menos 3, x é igual a menos 3 sobre 3, x é igual a menos 1. Acabou aqui a questão, beleza? Bem manjada essa aí já, né? Pontos colineares, né? Alinhados. Bom, gente, então aqui, ó, essa questão é sobre a equação segmentária. Então, ele deu 2 pontos e pediu a equação segmentária. A gente faz normal. Faz a equação e passa para a forma segmentária. Eu vou fazer aqui, já que a gente está numa aula de geometria analítica, vou fazer usando aqui, ó, x, y, 1 e 1, sempre aqui, e você coloca os seus 2 pontos aqui, ó. Então, um dos pontos é menos 2 e 7, e o outro é 1 e menos 5. Beleza, sempre aqui. Edil, eu prefiro fazer aquele jeito de achar o coeficiente angular, prefiro fazer para o sistema, do jeito que você achar melhor. Nós estamos numa aula de geometria analítica, eu vou fazer para geometria analítica, mas desse jeito que a gente aprendeu, mas é o jeito que você achar melhor, tá bom? Acha a equação da reta. Então, aqui, x, menos 2 e 1, y, menos 7 e menos 5, vou fazer aqui menos 7x, mais y, mais 10, menos 2y, menos 5x, menos 7. Tudo isso você iguala sempre a 0.
Tá? É mais ou menos a mesma ideia lá do alinhamento de pontos, né? Porque se é uma reta, os pontos estão alinhados. Então aqui fica menos 7x mais y mais 10 mais 2y mais 5x mais 7 igual a 0. Então, menos 7x mais 5x dá menos 2x, mais y mais 2y dá mais 3y, e o 10 mais 7 dá mais 17, igual a 0. Vou isolar esse cara, como ele está positivo, eu deixo do jeito que ele está, jogo os outros para lá. Se ele tivesse negativo, eu jogava ele para lá, para ele sempre ficar positivo. Certo? Essa é a manha. Então, eu deixo o 17 do lado que ele está, jogo os outros para lá. Então, fica 2x menos 3y. E divide todo mundo por 17. 17 por 17 dá 1. 2x por 17 fica 2x sobre 17. E o menos 3y por 17 fica menos 3y sobre 17. Acabou aqui a nossa resposta, letra B. Beleza? Então, esse é o esquema. Você faz do jeito que você achar melhor, mas depois é só fazer a forma reduzida, que é isolar o cara aqui, não tem x nem y, e dividir por ele. Beleza? Então, esse aqui é o nosso exemplo. Pode fazer dos 3 jeitos que a gente aprendeu por sistema, achando o coeficiente angular, ou fazendo desse jeitinho aqui que a gente aprendeu agora, que a gente já tinha aprendido aqui agora na geometria analítica. Beleza? A equação de reta que passa pelo ponto tal e tal é representada por, ele pediu na forma geral. Vou fazer de novo por aquele jeito, ó. X, Y, 1, 1 e 1. Eu trouxe água aqui, o gato está bebendo a água que eu trouxe. Eu vou esquecer disso, vou beber a água que o gato bebeu, mas tudo bem, é isso que acontece. Vocês estão ouvindo aí o barulho de beber, né, misturinha? Então aqui, ó, repetir as duas primeiras, y, 3, 5, e aqui a gente vai fazer, né, viu? 3x mais y mais 0 é menos 0, 5x e 3. Tudo isso igual a 0. Então, resolvendo aqui, fica 3x mais y menos 0 menos 5x menos 3 igual a 0. Então, fica 3x menos 5x dá menos 2x mais y menos 3 igual a 0. Ele pediu A sobre C. Quem é A? A ele falou que é o coeficiente do x, é o menos 2. Então é A, que é menos 2, sobre o C. O C é o cara que não tem x, que é, no caso, menos 3. Então ficou menos 2 sobre menos 3, que dá 2 terços. Letra A, aqui é a resposta. Beleza? Questão legal, né? Então fizemos na forma geral, ali já a forma... É disso, você não falou que sempre pode multiplicar todo mundo por 2, trocar o sinal? Pode. Se você trocar todo mundo no sinal aqui, ó, trocar o sinal de todo mundo aqui, vai ficar 2x menos y mais 3 igual a 0. Se ele pediu o A sobre C, seria 2 dividido por 3, daria a mesma coisa, né? Então, daria 2 terços. De qualquer forma, se você multiplicar essa equação inteira por 2, porque tanto A quanto C vão ficar multiplicados, vai dar a mesma coisa. Tá bom? Então, essa aqui é a forma geral. De novo, mais uma questão que ele deu 2 pontos e a gente achou a equação da reta. A equação de reta que passa pelo ponto tal e tem inclinação 45 graus. Então, quando ele dá aqui um ponto e aqui ele está te dando um coeficiente, não diretamente, mas indiretamente, porque a gente sabe que o coeficiente angular é sempre tangente do ângulo, tangente da inclinação. Então aqui ele deu que o A é tangente de 45 graus, a gente sabe que tangente de 45 é 1, então eu tenho aqui o A, eu vou fazer aqui, ó, y igual a x mais b, eu sei que esse ponto, esse aqui é o x, esse aqui é o y vale menos 3, que é igual ao A. Quanto que é o A? A gente acabou de ver que é 1, vezes o x, que é menos 1, mais o B. Menos 3 é igual a menos 1 mais B, o menos 1 passa para lá, passa com o mais 1, então menos 2 é igual a B, o B deu menos 2. Então, nossa equação é y, ax mais B. O A vale 1, então fica 1 vezes x da x, e o B é menos 2. Estou vendo aqui todas as respostas na forma geral, vou jogar todo mundo para um lado. Y, ali, ó, mas aí eu tenho que ter um pouquinho de maldade. Tá vendo? Então, todos os x positivo, então eu vou deixar meu x aqui desse lado positivo. Se eu jogar ele para lá, ele vai ficar negativo. Então, eu jogo todo mundo para cá, para deixar o x positivo. 0, né, o y vai vir para cá, vai ficar x menos y menos 2. X
menos y, menos 2, letra B aqui é a nossa resposta. Beleza, gente? Então essas coisinhas, essas maldades você tem que ter. Se o x está positivo em todas as respostas, deixa ele positivo já. Se ele tivesse negativo, jogava ele para o outro lado para ele ficar positivo. Se ele está positivo, deixa do lado que ele está e joga todo mundo para o lado dele. Beleza? Isso aqui é vídeo aula, tá gravado, gente. Vocês podem botar eu para falar um pouquinho mais devagar se quiser nessas de exercício. Mas acredito que dá para entender direitinho, porque a ideia é que vocês tenham feito, né? Se já tiver a aula teórica, a ideia aqui é só deixar a resolução para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Vamos lá. Uma reta de equação tal é paralela a essa. Para ser paralela, o coeficiente angular de uma tem que ser igual ao coeficiente angular da outra. A gente sempre faz o coeficiente angular na forma reduzida. Essa aqui já está na forma reduzida. O coeficiente angular dessa aqui é 2, que é esse cara aqui. A letra A, B, C não estão na forma reduzida. A letra A aqui na forma reduzida, eu tenho que passar esse 3 dividindo. Ó. Então, o y vai ser isso aqui dividido por 3. Ó, o 2x por 3 mais o 1 por 3. O coeficiente angular da letra A é 2/3. Aqui ele te induz ao erro aqui, né? Você vê só a letra A e marca rapidão aqui e passa para a próxima. Passa para a próxima felizão e erra felizão. Então, aqui, ó, o 2 aqui passa dividindo. Então, o y vai ser 2x menos 4, todo mundo por 2, né? Divide os 2 por 2, vai ficar x menos 2. O angular aqui é 1. A gente quer uma que tenha coeficiente angular 2. Letra B. Letra C, desculpa. É y igual a 4x menos 1, todo mundo dividido por 2. O y vai ser 2x menos meio. Coeficiente angular aqui 2. Opa, essa é a nossa resposta. A gente queria uma que tivesse coeficiente angular 2 também para ser paralela. Letra D, a letra D não tem o que fazer. O coeficiente angular aqui é 1. Então, a resposta certa seria a nossa letra C. Coeficiente angular igual, vão ser retas paralelas. Reparem que elas são paralelas, mas elas não são coincidentes. A letra C, o coeficiente angular é 2, mas o coeficiente linear deu menos meio, e o coeficiente linear aqui é 3. Então, elas têm o mesmo coeficiente angular, mas coeficiente linear diferentes. Então, elas são paralelas, não são coincidentes. Para ser coincidentes, é o mesmo coeficiente angular e o mesmo linear. Paralela, mesmo angular, mas linear diferentes. Coincidentes, mesmo angular, linear e mesmo angular. Os dois são iguais. Seja a equação de reta geral, tal, o que eu posso... Ó, A é igual a 0. Então, se a gente der uma arrumada aqui, a gente vai ter que BY, o A é 0. Então, ele falou que o A é 0. Então, isso aqui é 0, mais C é igual a 0. O BY é igual a menos C. Então, Y é menos C dividido por B. Na verdade, quando o X é 0, ó, se o X é 0, gente, ela é uma função constante. Que é o caso, esse aqui vai ser menos C sobre B. Se isso aqui fosse positivo, seria uma coisa assim. Se isso aqui fosse negativo, seria uma coisa assim. O resultado ali, mas é uma função constante. Se o y for 0, vai ser uma função, não vai ser uma função, né? Aqui vai ser uma reta paralela ao eixo x. Se o y for 0, vai ser uma reta paralela ao eixo y. Isso é importante que a gente saiba, por isso que é bom essa questão aqui. Passa pelo ponto 6, 0, passa pelo ponto 0 e 0. É horizontal? É horizontal. Toda vez que o x é 0, não é uma horizontal. Se eu colocar aqui o x igual a c, o y vai ser 0. Não, o y ele sempre vai ser menos b sobre c. E como c é diferente de 0, esse resultado aqui nunca vai ser 0. Então, nunca vai passar pelo ponto y igual a 0. O y nunca vai ser 0. O y sempre vai ser esse valor aqui, ó, menos b sobre c. Ele nem depende do x. Ele é sempre aquele valor. Por isso que a gente fala que é constante. É sempre aquele valor, não muda, independente do valor de x. Tá? Mas anota isso, gente. Se for o x igual a 0, é uma reta horizontal. Se o y for 0, vai ser uma reta vertical. Beleza? E aí, o valor aqui onde a reta vai estar é sempre o valor de y. Por exemplo, se o y aqui fosse 3, esse valor aqui seria 3. Aqui o x igual a 4. Aí o valor de x aqui seria 4, ela ficaria sempre nesse valor de x igual a 4 aqui. Beleza?
Para que as retas das equações tais sejam perpendiculares, a gente sabe que para as duas serem perpendiculares, o produto dos coeficientes tem que ser igual a menos 1. Ou o coeficiente de uma é o oposto do inverso da outra. Eu vou fazer das duas formas para te mostrar. Mas a primeira coisa é sempre colocar na forma reduzida. Ó. 2x menos ky é igual a 3. Jogo o ky para lá, o 3 para cá. Aqui vai ficar 2x dividido por k menos 3 dividido por k é igual a y. Eu dividi todo mundo por k, passei o k dividindo. Fazer a mesma coisa para a outra. 3x mais 4y é igual a 1. 4y é igual a 1 menos 3x. O y é igual a 1 sobre 4 menos 3x sobre 4. Pelo amor de Deus, vocês estão vendo eu fazendo isso aqui tudo para resolver a questão. E aí chega na prova, você não isola o y para fazer o coeficiente angular. Pelo amor de Deus, gente, o coeficiente angular tem que estar na forma reduzida. Não me mata de raiva não, pelo amor de Deus, gente. Ó, então o coeficiente angular dessa aqui é 2 sobre k. O coeficiente angular dessa aqui é menos 3 sobre 4. A gente tem duas formas de fazer. A primeira é jogar aqui na fórmula. 2 sobre k vezes o outro, que é menos 3 sobre 4, é igual a menos 1. Então aqui fica menos 2 vezes 3 dá menos 6 sobre 4k é igual a menos 1. Multiplica cruzado, menos 4k é igual a menos 6. 4k multiplica por menos 1 dos dois lados é igual a 6. K é igual a 6 dividido por 4. O k vai ser 3 dividido por 2. 3 dividido por 2. A outra forma de fazer, nesse caso aqui não é muito legal de fazer, acho que é mais seguro fazer do jeito que eu fiz, mas a outra forma que seria o seguinte, o 2 sobre k, ele é igual ao oposto do inverso desse aqui, ou seja, o oposto do inverso de menos 3 quartos. 3 quartos. O oposto, se é negativo, fica positivo, esse aqui é negativo, ele fica positivo, e o inverso seria 4 terços. Multiplica cruzado, 4k é igual a 6, k é igual a 6 sobre 4, k é igual a 3 meios. Também daria a mesma coisa. Então, esse coeficiente é igual ao oposto do inverso do outro. O outro eu já tinha ele em número, então dá para fazer dessa forma, o oposto do inverso. Mas seria isso, gente. De qualquer forma, daria 3 meios. Beleza? Nós estamos com 20 e poucos minutos, dá para continuar. Se as retas R e S são perpendiculares, a equação de reta S, o coeficiente da outra... Então, essa aqui é a reta S. Eu quero saber o coeficiente da outra. Então, eu vou primeiro arrumar o coeficiente da que eu tenho. 2y mais x menos 2 é igual a 0. 2y é igual a menos x mais 2. O y é menos x dividido por 2 mais 2 dividido por 2. O y é menos x sobre 2 mais 1. Tá vendo, gente, o que eu estou fazendo? Eu sempre estou passando e dividindo os dois aqui separado para facilitar achar os coeficientes angulares lineares. O coeficiente angular dessa aqui é menos meio. É aqui, né? Se o da reta R é menos meio, o da outra vai ser o oposto do inverso. O oposto, se esse aqui é menos, vai ser mais, e o inverso de 1 sobre 2 é 2. Esse é o coeficiente angular da reta perpendicular àquela ali. Beleza? Só o oposto do inverso. Se fosse paralelo, era o mesmo valor. Como é perpendicular, é o oposto do inverso. Considere o segmento que une os pontos tais e tais em uma reta perpendicular a ele. O coeficiente da reta é... Então, eu tenho esses dois pontos, os pontos menos 1, eu vou desenhar para você entender, e menos 3. Precisava desenhar não, mas eu vou desenhar só para você entender. E aqui é 5 e 5. Então, esse aqui é o ponto, 5 e 5, esse aqui é o menos 1 e menos 3. Esse aqui é o ponto, esse aqui é a reta. Ele quer saber o coeficiente angular da reta perpendicular a essa aqui. Bom, eu vou achar o coeficiente angular dessa aqui, o da outra vai ser o oposto do inverso. Então, eu só preciso do coeficiente angular aqui. Gente, coeficiente angular não é y2 menos... Eu podia fazer a equação de reta completa, mas se eu quero só o coeficiente angular, eu vou fazer só essa fórmula aqui. Ó. É muito mais simples do que achar a equação de reta inteira. Tá vendo? Por isso que é bom saber todos os recursos, que às vezes por um caminho vai ser mais fácil, por outro vai ser mais fácil. Então aqui eu vou chamar esse aqui de x1, y1 e aqui de x2, y2. Então vai ser 5 menos o x2, que é menos 3, então fica menos 3, que vai dar mais 3. Vou botar aqui com calma, menos 3, sobre x2, que é 5, menos o x1, que é menos 1. Então esse aqui vai dar 8,
5 menos menos 3 dá 5 mais 3 dá 8. Sobre 5 menos menos 1 vai dar 5 mais 1 dá 6. Ou seja, 4 terços. Como eu quero o da perpendicular, esse aqui é o A1. Eu quero o A2, o da perpendicular. O da perpendicular vai ser o oposto do inverso. O oposto troca o sinal, se esse aqui é mais, o outro vai ser menos. E o inverso de 4 terços é 3 quartos menos 3 quartos, letra B. Beleza? Fechamos aqui essa questão. Vamos embora para a próxima. Seja a reta R de equação tal, a equação de reta S paralela a R. Então eu quero uma paralela, ou seja, com o mesmo coeficiente angular. Vou arrumar essa aqui. 5x menos 2y menos 11 igual a 0. Jogar o y para lá, para ele ficar positivo. Joga eu dividindo por 2, 5x dividido por 2, menos 11 dividido por 2 é igual a y. Coeficiente angular dela, 5 meios. Espera aí, se é paralelo, o coeficiente angular da outra é o mesmo. Então a reta R, aliás, a equação da reta S, eu já sei que a reta S também tem coeficiente angular 5 sobre 2 e ela passa pelo ponto 3 e menos 1. 3 e menos 1. E agora eu vou fazer y é igual a x mais b. O y é igual a 5 meios, que é o A, vezes o x, que é 3, mais o b. Aliás, o y vale menos 1, né? Vou colocar menos 1 aqui. Então, fica menos 1 é igual a 15 sobre 2, mais b. O NMC aqui fica 2, vou fazer de todo mundo aqui, multiplicar todo mundo por 2 aqui. O 15 passa para lá, menos 15, vai ficar menos 2 menos 15 dá menos 17 igual a 2b. O b vai ser menos 17 dividido por 2. Então, a nossa função é y, a x mais b, ainda vou ter que dar uma arrumada ainda, depois disso tudo, hein? Y, o a vale 5 meios, vezes x, mais o b que vale menos 17 sobre 2. Estou vendo que as respostas, agora que eu já fiz tudo, eu estou vendo que, mas eu tinha que fazer, tá? Não estou falando que, devia ter, não. Eu tinha que fazer dessa forma. E aí eu estou vendo que as respostas estão todas na forma geral. Então, agora é só arrumar. Como é que eu arrumo para fazer a forma geral? Primeira coisa, eu estou vendo que não tem fração nas formas gerais aqui. Então, eu vou fazer o MMC aqui de todo mundo. O MMC de todo mundo aqui vai dar 2. Então, vai ficar 2y é igual a 5x menos 17. Corto 2. Fica 2y. Joga todo mundo para a esquerda. Menos 5x mais 17 igual a 0. Aí eu olho se tem essa resposta. 2y menos 5x mais 17. Não tem dessa forma. Vou trocar o sinal de todo mundo. Vou colocar aqui, trocar o sinal. Menos 5x vai ficar mais 5x. Menos 2y, menos 17 igual a 0. 5x menos 2y, menos 17 igual a 0. Aí tem. Não tinha essa forma, tinha ela multiplicada por menos 1. Ainda tinha que fazer esse detalhe no final ainda. Tá certo? Então, tem que ter muito cuidado com essas da forma geral, que às vezes você acha que você errou, mas não, é só estar multiplicado por menos 1, tem que dividir por 2, alguma coisa assim. Gente, eu vou fechar, a gente volta na próxima aula para encerrar os exercícios dessa primeira parte de exercícios do primeiro módulo de geometria analítica, beleza? Até a próxima aula.